A igreja de Sardes era uma comunidade cristã do primeiro século, que ficava na Ásia Menor. A Bíblia registra a carta à igreja de Sardes no livro do Apocalipse. Por isso, a igreja de Sardes é sempre lembrada como uma das 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Sardes já não vivia mais os seus melhores dias, embora ainda estivesse alguma importância comercial e militar como parte da província romana da Ásia Menor. Como em outras cidades do Império Romano, Sardes era uma cidade idólatra. Em Sardes, a religião romana era difundida e a cidade era um centro de culto a Ártemis. As cartas de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse seguem um padrão. Elas trazem um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Apenas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não são criticadas, enquanto somente que a igreja de Laodiceia é a única comunidade que não é elogiada. Então a igreja de Sardes, ela é elogiada, criticada, instruída e confrontada com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas da parte de Cristo. A igreja de Sardes é uma igreja morta espiritualmente. Após a sua saudação inicial, o Senhor Jesus identificou o grande problema da igreja de Sardes. Eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, mas uma péssima reputação diante de Deus. Sardes era uma igreja que vivia de aparência, enquanto as pessoas visualizavam na igreja de Sardes uma aparência extrema de espiritualidade. Deus enxergava a apatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. A igreja de Sardes tinha falhado em ser um candeeiro através do qual o evangelho brilha para o mundo. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Após a dura repreensão, graciosamente o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento. Aquela igreja tinha que mudar radicalmente. Era preciso despertar e fortalecer um pouco o que ainda estava prestes a morrer. Exteriormente, a igreja de Sardes contava com todos os seus costumes religiosos, as tradições e as formalidades, mas o seu culto era vazio, a sua adoração era superficial. O seu comprometimento com a obra do Senhor não era real, era aparente. Então, Jesus aconselhou a igreja de Sardes a se lembrar e a viver de acordo com o verdadeiro evangelho que outrora ela tinha recebido. Mas se a igreja não vigiasse, Cristo haveria de vir contra ela como um ladrão. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Há uma hora em que ela não espera. Que tipo de culto você tem ofertado a Deus? A igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, oferece importantes lições sobre a importância da vigilância, do arrependimento e da fidelidade. A mensagem para Sardes destaca que, embora a igreja tenha uma reputação de estar viva, ela estava, na verdade, morta espiritualmente, com obras imperfeitas diante de Deus. A igreja em Sardes era advertida para ser vigilante e consolidar o resto que estava para morrer, mostrando que a vida cristã exige atenção e cuidado, não apenas aparência. A igreja de Sardes tinha um nome de que vivia, mas estava morta espiritualmente. Isso demonstra que a aparência de fé não é suficiente.
É preciso ter obras verdadeiras e um coração vivo em Cristo. Jesus, ao falar à igreja de Sardes, exige arrependimento e consolidação do restante, indicando que a igreja precisava se converter de suas ações imperfeitas e buscar uma vida mais plena em Cristo. A mensagem enfatiza a necessidade de que aqueles que permanecem fiéis a Cristo serão reconhecidos e terão seus nomes escritos no livro da vida. A advertência de Cristo a Sardes sobre o julgamento iminente serve como lembrete de que as promessas de Deus são verdadeiras, incluindo o julgamento daqueles que se recusam a se arrepender. Em resumo, a mensagem para a igreja de Sardes serve como alerta para todas as igrejas e indivíduos crentes, incentivando-nos à vigilância, ao arrependimento e à busca pela fidelidade para que se vivam vidas verdadeiramente vivas e cheias do Espírito Santo.